Por falar em missão, tem um sujeito que viveu uma missão bonita aqui no Brasil e que foi, há um tempinho atrás, canonizado pelo Papa Bento XVI, quando o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil, numa cerimônia belíssima lá em São Paulo, né, no Campo de Marte, lá em São Paulo. Inclusive, onde foi a canonização é pertinho onde o corpo dele está enterrado, Exato. que é o Mosteiro da Luz. Eu estou falando de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, conhecido como Frei Galvão. Tonon, foi justo, na sua opinião, essa canonização? O homem era santo mesmo? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Isso, as pessoas que conviveram com o Frei Galvão eram unânimes em dizer isso, né? O Frei Galvão, ele nasceu em Guaratinguetá, no fim, na segunda metade já, né, do século XVIII, e morreu no comecinho do século XIX, né? Ele morreu no ano da independência do Brasil. Isso é curioso, né? O Frei Galvão, ele viu o Brasil independente e em dezembro de 1822 ele faleceu e foi beatificado no dia 25 de outubro de 98, por isso da data de Frei Galvão, né? A festa litúrgica do Frei Galvão acabou ficando no dia da beatificação e não no dia da morte. Ele morreu dia 22 de dezembro. Né? Na verdade, é tempo já do advento. Sim. E aí a igreja entendeu por bem colocar a festa dele no dia 25 de outubro, que é a data da beatificação. Olha que interessante. Né? Então, ele morreu no ano da independência do Brasil. É um santo 100% brasileiro, nascido no Brasil, criado no Brasil. Nasceu na cidade de Guaratinguetá. Guaratinguetá é uma cidade dedicada a Santo Antônio. Ele se chamava Antônio. Aliás, o Vale do Paraíba é abençoado. Sim, hein? o Vale do Paraíba é abençoado. É uma terra fértil aí, né? E era de uma família extremamente católica, né? Ultimamente, eu tenho falado bastante disso, né? Até portuguesa? nas formações. É de origem portuguesa. O pai e a mãe já eram brasileiros. Olha já só. eram nascidos. Os avós eram portugueses. Mas o pai e a mãe já eram brasileiros. O pai de Frei Galvão, ele foi prefeito de Guaratinguetá. Olha que legal. Né? Chegou a ser prefeito da cidade, né? Também se chamava Antônio Galvão de França. A mãe dele, a dona Isabel de França, era também uma mulher muito piedosa, tanto o pai quanto a mãe. Ultimamente eu tenho falado bastante disso, eu tenho estudado a vida dos santos, não só com enfoque na vida mesmo dos santos, mas nos pais. Eu tenho percebido, né? É um enfoque interessante para a gente que é leigo, casado, tudo. Eu comecei a prestar atenção nisso, que geralmente o que forja um santo é um lar católico, um lar cristão, de verdade, onde esses primeiros valores são cultivados, às vezes de maneira muito simples. O pai do Frei Galvão era membro, por exemplo, da Ordem Terceira de São Francisco. Isso teve uma influência grande sobre ele. Na decisão dele. Né? Ele queria ser jesuíta, o pai não deixou. O pai falou, não, jesuíta não, porque o pai, como político, inclusive, ele já percebia que entre os colonos portugueses e os colonos espanhóis havia uma certa animosidade, uma má vontade em relação ao apostolado dos jesuítas, que defendiam os índios da escravização. E os jesuítas, eles são caluniados até hoje, né, na história, mas eles foram os grandes defensores, tanto que eles angariaram muitos inimigos poderosos aqui, e isso acabou resultando na expulsão do jesuíta. E o pai do Frei Galvão, ele já antevia esse problema. Ele falou, isso aí pode acontecer a qualquer momento, então entrar para os jesuítas pode ser um problema. E aí ele disse para o filho, não, se você quiser seguir vocação religiosa, então vá ser franciscano.